Bom, gente, bom dia para todos. Bom dia, Júlio, Denise, bom dia aos demais companheiros. Bom dia aos nossos amigos web, que nesse momento estão conectados conosco, e aqueles corações que vão acessar o trabalho depois que a live terminar. A gente abraça todos com muito carinho, com muito respeito, e agradecido pela participação no nosso evento, nas nossas transmissões ao longo da semana. Nós estamos chegando ao final de um ciclo agora, no mês de dezembro. Hoje é dia 14 de dezembro de 2019. Esperamos que o ano de 2019 tenha sido produtivo para você que nos acompanha dos seus lares. Para nós aqui da casa é um motivo de festa, nós todos estamos muito contentes por ter conseguido chegar aqui. E rogamos a Deus que nos ampare e nos abençoe para que 2020 a gente tenha as bênçãos do aceitar, o dom do discernir e a força para poder tocar o projeto à frente. Não é isso? Pois bem, nós não pudemos estar na última semana, o Júlio foi responsável pelo estudo. Nós vamos hoje dar prosseguimento no capítulo 11 do Apocalipse, Apocalipse que significa revelação, tirar o véu da letra, das tradições simbólicas antigas, enfim, à luz do Espiritismo. Então, é a revelação de Jesus Cristo, é clarificada pelo Espiritismo, que é a mensagem do Cristo no chamado espiritualismo moderno. Nós estamos exatamente hoje no estudo de número 176, e o tema de hoje, intitulado Espiritualismo e Império Romano. Espero que a gente consiga destrinchar o tema a partir da interpretação dos versículos que seguirão. Faremos a leitura agora na metade em diante mais da metade do capítulo 11 do Apocalipse, verso 15 até o 19. O texto diz assim, sobre a sétima trombeta. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta. E houve no céu grandes vozes, que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará para todo sempre. E os 24 anciões que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és, e que eras, e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Pois bem, nosso trabalho nessa sétima trombeta é desafiador. Nós vamos fazer um comentário sobre o bloco inteiro,
em função até da abertura que foi dada na última semana com o Júlio, trazendo a interpretação sobre o primeiro movimento dessa metade, sobre o sétimo anjo e a sua trombeta. E hoje a gente vai, então, tentar fazer uma abrangência sob o ponto de vista histórico, social, para naturalmente nós voltarmos o que mais nos interessa, que é a interpretação de profundidade sobre a nossa realidade espiritual, nosso reino interno. Então vamos lá. Nós vamos buscar um apoio numa visão dada por José Rodrigues Leles no livro Apocalipse e o Terceiro Caminho. Ele comenta esses versículos com a seguinte narrativa, inclusive fazendo uma alusão aos versículos anteriores. No trecho anterior, referente às duas testemunhas, que nós exploramos aqui durante várias semanas, vimos que estas foram eliminadas do seio da 10ª parte da civilização. Com esse fato, marcante do início do retorno cíclico dessa mesma civilização, teve início o advento do reino de Deus, a ser consubstanciado por meio da evolução do espiritualismo moderno, ao qual, como vimos naquele trecho, uma voz descida do céu disse: "Subi cá", indicando o sentido desta evolução. Como é inevitável o chamado retorno de qualquer fenômeno ao iniciar-se, de qualquer deles, tem-se como certa a sua continuidade até o desfecho final. Nós vamos comentar, não se preocupe. Por isso, foi que grandes vozes se fizeram ouvir, numa expressiva certeza antecipada, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, que reinará pelos séculos dos séculos. Abre aspas. Prostrados sobre os seus rostos, isto é, submissos à justiça contida no modus operandi da lei, deram-lhe glórias. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, disseram os anciões, ou seja, a justiça contida nesse modus operandi, bem como o tempo determinado para serem julgados os mortos. Assim, aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Grifamos propositadamente o termo determinado, a fim de mostrarmos mais uma vez que tudo está determinado, sendo, portanto, previsível mediante ao conhecimento rítmico da lei. Os mortos a serem julgados são, como é evidente, os mortos nos sentimentos e consequentes concepções e comportamentos antifraternos, isto é, aqueles que, por imaturidade, se afinam com os costumes estimuladores dos egocentrismos. Observemos que, ao abrir-se o santuário de Deus, ou seja, ao serem mostradas as luzes das verdades da lei, apenas foi vista a arca da aliança, símbolo do acordo entre a espiritualidade elevada e os espíritos amadurecidos da raça judia. Foi vista, isto é, apenas mostrada, como sinal de que a sua confirmação universal está próxima. Sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões,
terremoto e grande saraivada, isto é, desde o surto do movimento do espiritualismo moderno, têm sido constantes os lampejos da verdade, discursos e diálogos, trovões ou ameaças de tempestades no campo social, revoluções e golpes de Estado, bem como grande propaganda de cunho materialista, objetivada nas chuvas de pedras. Por fim, descrita esta parte da vidência, o vidente, ainda sob a epígrafe da sétima trombeta, volta atrás, retomando os acontecimentos a partir do sincretismo entre o cristianismo e o Império Romano. Descreve, então, a luta entre a Igreja do Caminho e esse império. O surto do catolicismo romano e da Santa Inquisição. E, finalmente, a decadência do mesmo catolicismo, com todas as suas consequências. Falência da fé e aparecimento do materialismo. E tudo mais que se refere ao retorno da alma romana sobre si mesma, pagando-lhe a lei com as mesmas medidas que usou no passado. Vejamos, então, como tudo isso foi previsto. Ficamos por aqui. Deixa aqui no ponto para nós. Desculpa. Então, o autor, ele vem nos trazer uma reflexão, ou uma interpretação, muito ajustada ao que nós estamos estudando sob o ponto de vista da história da humanidade. Isso é um fato. Então, observemos. O que vem a ser, na verdade, essa sétima trombeta? Sétima trombeta caracteriza, portanto, o número 7, um processo cíclico que está, vamos dizer assim, encerrando. E em tudo na natureza, a lei natural e divina define que há princípio, meio e fim. O fim, para muitos que desconhecem os princípios da evolução, do progresso e da eternidade, traz aquela ideia chamada pelos teólogos de escatologia, ou escatológica, ou seja, finalística. Então, existem milhões de pessoas por aí que acreditam que um dia tudo vai acabar. Tem aqueles que fomentam a ideia de que a vida vai acabar no planeta e chegam até precisar datas. Outros aventureiros, que na verdade estão tentando, mas por imaturidade, colocam em risco o plano do Senhor, que é essa meta da perfeição. A definir, por exemplo, que o planeta Terra, essa nave que nos alberga, ela corre risco em função do livre-arbítrio dos homens. Como se o homem pudesse, e tivesse autoridade, portanto, de destruir o planeta. Um exemplo. Quando, na década de 50, começou aquela onda da chamada Guerra Fria, a humanidade temia que fosse uma bomba atômica, naquela disputa da União Soviética com os Estados Unidos, pudesse destruir toda a nossa habitação e zerar os princípios da evolução por aqui. Nós sabemos que o homem tem livre-arbítrio, seja individual ou coletivo, isso é da lei. Mas se nós adotarmos esse princípio de uma visão limitada aos horizontes que nos compete ver, a vida perde o sentido. E podemos até voltar
os nossos olhos para o materialismo e desconsiderar as propostas espirituais. Porque o que o materialismo propõe é a gente usar os recursos para aproveitar a vida sob o ponto de vista de emoções e de sensações. Por quê? Para que você se comprometer com uma moral que trabalha princípios que podem, inclusive, limitar o gozo? Para que isso? Se tudo vai acabar. Ah, mas nós somos religiosos. A gente acredita também que, se acabar, tem solução. Nós vamos para o paraíso, ou aqueles que apertarem o botão vão para o inferno. Né? Ou o espírita, que adota a teoria espírita, que estuda o mundo espiritual e diz assim, não tem problema acabar, porque aí a gente vai para outros mundos, nós vamos continuar a evolução. Ok. São justificativas até com certo sentido. Mas, sobre o ponto de vista de uma hegemonia que vem do alto, de um projeto que é gerenciado, portanto, por mentes superiores, realmente a gente observa que é discutir teorias que não vão nos levar absolutamente a lugar nenhum. A fuga espetaculosa para o plano místico é uma solução inteligente. Eu posso pegar Jesus no Evangelho segundo o Espiritismo, numa alusão que Kardec faz sobre a vida futura, lá no segundo capítulo do Evangelho, meu reino não. Segundo capítulo é o primeiro capítulo, não vim destruir a lei. Segundo capítulo, meu reino não é desse mundo, não é isso? Terceiro capítulo, que é a pluralidade dos mundos habitados. No segundo capítulo, meu reino não é desse mundo, Kardec diz assim: a doutrina do Cristo se apoia na vida futura, porque é a consequência, não é? Então, as religiões, numa expressão do Espírito Emmanuel, que eu li hoje pela madrugada, o papel das religiões é auxiliar para que o homem se comunique com o divino, com Deus, com o mundo espiritual, consigo mesmo. Esse é o papel das religiões. A grande questão é que as religiões, elas materializaram os seus objetivos. É aquela ideia de que, para se chegar ao objetivo, que é a parte espiritual, o meio do caminho eu posso usar de qualquer recurso para chegar lá na frente. Aquela ideia de que os fins são justificados pelos meios. Então, a religião materializa a sua proposta para que ela ganhe adeptos, adquira respeito, não é? Politicamente se distribui poderes, seja entre sacerdotes ou poderes no mundo espiritual, até fazendo uma alusão ao Olimpo dos deuses, né? Cada deus para um assunto, e Zeus como o Todo-Poderoso. Aí você hierarquiza o mundo espiritual. Está certo? Tá, tudo bem. Mas a ótica é estabelecer uma relação com essa hierarquia, com esse poder, de sorte que nos garanta bem-estar. Então, na verdade, eu busco o divino, mas para mim ficar bem. Ficar bem sob o ponto de vista dos meus interesses materiais. Pegaram aí? Então, o assunto é muito complexo, porque, na verdade, o mundo espiritual ele não se curva ao mundo dos homens. São os homens que lutam para entender o mundo maior. Porém, os espíritos superiores, eles nos ajudam em cada etapa do processo evolutivo, sob o ponto de vista da educação e da orientação. Ok? Respeitando a nossa maneira de interpretar, mesmo que seja pueril ou infantil. Agora, que os destinos planetários
estão na mão daquele que é o governador espiritual, e se ele precisar de usar ações mais eficazes, ou melhor, mais interventivas, ele há de usar. Embora isso também é uma visão limitada. Porque, mesmo nas instâncias superiores, a operação se dá através das leis divinas e naturais. Pegaram aí? Porque o constrangimento, a dor, por exemplo, ou a punição, ela faz parte do processo do aprendizado. Mas ela é fomentada pelos próprios que estão inseridos no contexto. E não o mundo espiritual que vai interferir para enviar você para a cela, para o cadafalso da dor, ou te encerrar nas instâncias espirituais de sofrimento. Isso é um equívoco. Porque o mundo espiritual ele é moral. Nós vivemos a partir das ideias, ou do mundo das ideias, ou do mundo espiritual, nós vamos concebendo o bem, mas temos que aplicá-lo no contexto da nossa jornada. Agora, quando nós entendermos que é no meio que se chega ao fim, e não o fim, ele justifica os nossos interesses do meio, nós vamos continuar vivendo através dessa dualidade. Então, eu estava conversando com Júlia aqui anteriormente. Eu vou ajustar aqui a nossa fala ao estudo. No Espiritismo, vamos falar do Espiritismo, que é o nosso ambiente de trabalho. É o nosso momento histórico e evolutivo, está no movimento espírita. Certo? No movimento espírita, eu estou sendo chamado para este laboratório iluminado pela filosofia espírita, a teoria espírita, que vai me colocar em condições mais adequadas para enfrentar o contexto da vida prática, certo? Se dentro do movimento espírita eu ainda venha continuar a buscar o interesse imediato na prática espírita, eu estou subvertendo a teoria espírita. Então, se eu chego aqui, um exemplo, eu chego aqui no centro espírita, olha, nós estamos aqui em busca do divino, do lado espiritual, certo? Ok? Eu vou pegar um exemplo bem pueril, viu, Júlio? Nós temos a FEAC, a Casa de Kardec, que é um núcleo abençoado da nossa convivência, a casa que nos acolhe como família. Ela tem uma dimensão, e para funcionar fisicamente, ela tem que ter um reconhecimento do poder público, certo? Nós temos que dar uma satisfação para a sociedade. E aqui, para manter a casa, nós precisamos de recursos. A internet, a luz, a água, a limpeza, não é? A manutenção da estrutura. Ok. Então, nós temos um grupo de colaboradores, porque tudo aqui funciona na base do voluntariado e da colaboração despretensiosa, porque ninguém aqui é remunerado de absolutamente nada. Todo o recurso que entra para a casa objetiva o funcionamento da casa e a divulgação do espiritismo, certo? Aí começa a surgir ideias, que é natural, que tem a ver com o progresso. Por exemplo, a parte intelectiva, a parte tecnológica, que nós precisamos de recurso para enviar a mensagem para você que está em casa. De acordo? Só que a gente trabalha de acordo com o que a gente pode. Nós podemos aqui, em grupo, desenvolver uma ideia que vai sofisticar o trabalho, certo? Que vai qualificar o trabalho. Mas, para isso, como nós estamos no mundo, nós precisamos do papel, nós precisamos do lápis, nós precisamos do recurso para comprar, certo? No caso, o microfone, a câmera e etc. A ideia é muito boa, você qualificar a mensagem, o recurso para que a mensagem chegue mais colorida, chega com ingredientes mais atraentes. Ok? Só que, para isso, Júlio,
nós vamos ter que começar a movimentar aqui a questão financeira para tal, porque aqui nós não temos ninguém que tenha condição de bancar isso sozinho, ok? Bom, aí, dentro de uma ideia boa, que é o fim, aí no meio do caminho, alguém dá uma ideia. Olha, então nós podemos buscar ajuda ali com uma instituição X ou com um político Y. Nós temos que ter elementos. Ok. Aí, muito bem. Aí a gente vai ter que buscar recurso no mundo. O mundo não tem a visão colaborativa que nós estamos aqui tentando pôr em prática, porque temos dificuldades também com esse assunto. Mas aí o Júlio, que conhece um exemplo, um político tal, e ele, não, eu ajudo vocês. Nada obstante, para ajudá-los, eu estou partindo do princípio que vai surgir um interesse pessoal, porque ele pode até bater num político, que o político, não, eu ajudo porque eu quero contribuir com essa causa que é nobre. Mas eu não quero que o meu nome apareça, eu não quero absolutamente nada em troca. Ok, mas eu estou inventando um outro episódio. Alguém que vai dizer assim, não, eu ajudo, mas é que, em contrapartida, aí esse em contrapartida começa a surgir uma sujidade no meio do caminho, certo? Nós queremos chegar lá na frente. Esse meio do caminho, quando nós damos para ele espaço, ele já desvirtua totalmente o objetivo. Pegaram aí? Então, qual que é o grande desafio que estamos aqui tentando equacionar, estudando o Apocalipse à luz do Espiritismo? Primeiro, como nós lemos aqui o José Joffre Leles, ou melhor, o Rodrigues Leles, confundi com um outro personagem, ele está fazendo uma interpretação do que vem acontecendo na sociedade, desde os primórdios. As religiões, os filósofos, debatem com seus interesses, ou com seus interessados, vamos dizer assim, as questões do mundo das ideias. Mas, a partir do momento em que você estabelece esse debate, a segunda etapa é, do mundo das ideias, você colocá-las em prática. E, na hora de colocar em prática, é que surge, então, essa realidade dual entre o bem e o que não é o bem. Vamos dizer assim. O contraponto. O bem e o opositor. O bem e o adversário. Que, historicamente, nós denominamos como o diabo, o Satanás, que simboliza as concupiscências, as questões de ordem do ego, que tem a ver com o egocentrismo. Quinta-feira a gente estava junto aqui, falamos dessa questão do movimento contrário, né? Que ele é pautado no egoísmo, mas ele vai falar para nós de vaidade, de orgulho, de prepotência, ele vai fomentar para nós as questões do exagero, das paixões, seja no campo da gula, seja no campo das viciações, enfim. Por quê? Eu vou pedir o nosso amigo aqui, rapidinho, eu vou pôr essa ideia no quadro, eu quero ver se eu consigo representar na prática qual é a ideia. Vamos lá, vamos pensar o seguinte, qual que foi o símbolo mais conhecido da civilização egípcia, do Império Antigo? Qual que foi o símbolo marcante? Vocês estão lembrados? Qual que foi o símbolo? Qual que foi o grande monumento que simboliza a tradição egípcia? Pirâmide. Finalmente, estou achando que vocês... Eu tive que levar vocês para Tebas, assim, numa velocidade. Pois bem. Então, vamos imaginar o seguinte,
que a pirâmide, ela representa, então, o mundo das ideias, trazendo Sócrates e Platão. Aliás, se eu estou no Egito, eu vou falar de Hermes, né? O mundo mental. É a pirâmide. Que nós sabemos que nos seus 3 ângulos aqui, representa para nós, em termos operacionais, a filosofia, a ciência e o divino, que a gente chama de religião. Só que não é a religião que se tornou materializada, politizada. Não. E, aliás, isso não isso não ficou circunscrito a apenas o cristianismo. Todas as religiões se tornaram projetos políticos e materializados. Então, quando o Geoffrey Lelis fala sobre a Roma Antiga, o Império Romano, que depois ele, quando traz o cristianismo e define como religião oficial, ele divide esse cristianismo, ou essa nova religião do Estado, em 2 movimentos. O chamado a igreja mística e a igreja pagã. O que é a igreja mística? A igreja mística, ela representa a discussão sobre Deus, independente do colorido que for dar a ele. Inclusive, no século IV, foi estabelecida uma grande polêmica sobre Jesus ser Deus ou não. Nós já falamos sobre isso aqui com o presbítero Ários, com Constantino, que era o imperador romano. Então, ele acaba como que dividindo a igreja em a igreja ocidental e a igreja oriental, porque os cristãos se multiplicaram. Então, tinham os cristãos na Europa e os cristãos em Constantinopla e em região. E aí, onde que tudo começou a se configurar, o painel. E para administrar a polêmica e esse agrupamento que ia se multiplicando, foi necessário que Constantino e os seus aqueles que foram dando prosseguimento ao processo político, estabelecer um regime de organização. Aí as questões hierárquicas e comerciais, materiais, foram sendo introduzidas no processo. Fiz-me claro? Pois bem, mas vamos voltar aqui à questão da pirâmide. Então, o mundo das ideias é o mundo ideal. Isso é importante. O mundo ideal. Então, no mundo das ideias, fomentado pela filosofia, ciência e a religião natural. O que é a religião natural? A religião que parte do coração, do mundo íntimo, as leis divinas. Não é? Isso é tudo tem a ver com o mundo das ideias. Você busca do mundo das ideias e tem que trazer para o plano da Terra. Então, vamos imaginar que a pirâmide ou triângulo é uma ideia que você captou. Quando você vai trazer essa ideia para a realização no mundo objetivo, essa ideia vai chegar aqui toda esdrúxula. Porque o grande desafio é você pegar a ideia e fazer com que na Terra ela seja a representação da ideia original. Então, o mundo dual, ele traz esse aspecto. Então, aqui, o que vai acontecer? Vamos pegar um exemplo. Nós temos uma ideia de construir um quadro aqui na FEAC. Você sabe fazer quadro, Regina? Você sabe? Você sabe como dar acabamento a um quadro? Você sabe qual que é o produto que usa para o quadro? Não. Então, a gente vai fazer um curso. O curso de como fazer quadro. No início, esse quadro vai ser todo exótico, todo esquisito. Aí você vai ter que martelar, para que esse quadro ele tome a forma que você captou no mundo das ideias, até que ele realmente
represente a ideia abstrata que foi desenvolvida, certo? Para isso, nós temos que adquirir habilidade. Nós temos que adquirir o quê? Trabalho, força de vontade. E quando a gente consegue estabelecer esse princípio, aí significa que o céu se uniu à terra, ou a terra se uniu ao céu. Vocês conseguiram ver o que imagem foi aquela que a gente desenhou aqui? O que ela te faz lembrar? Hein, Júlio? Estrela de? Que você está vendo ali. O Júlio é mais esperto, ele não precisa de olhar para trás. Ele está no computador. Aqui, a estrela de Davi. Não, o terceiro olho dele tem outra função. Então é a estrela de Davi. O que estava no plano das ideias, com muito esforço, ele foi sendo aprimorado até que essa ideia ela consiga refletir exatamente o que veio do céu. Para isso é necessário tempo, tempos, metade de tempos, ciclo, esforço, queda, ascensão, repetição. Que coisa maluca, hein? Fala, Denise, o que você está pensando aí? Eu estava pensando até a gente conseguir fazer essa ascensão, trabalhando filosofia e ciência, aplicando isso em nossa vida, existe um caminho aí, né? Longo. Pois bem, então, o sétimo anjo, essa trombeta, na verdade, é a configuração clássica do entendimento do grande projeto. Então, as testemunhas que foram, na verdade, sendo mortas, seus corpos na praça, tudo que a gente trabalhou aqui anteriormente, é um movimento que visa impedir que a ideia do céu desça para a terra. São os processos de sofisticação. Então, o Império Romano, o que ele fez com o cristianismo que nasceu? Num primeiro momento, ele tentou impedir, não tentou? As testemunhas, os cristãos, foram mortos, não foram? Era comum em Roma, Júlio, vamos lembrar? Cristãos serem torturados e, antes de serem mortos, eles eram queimados em postes nas esquinas das cidades de Roma, em Roma, para servir de exemplo, para criar um ambiente de pânico, de medo, porque eles tentavam abafar aquele movimento que era revolucionário. Só que eles achavam que, como os romanos estavam acostumados a rebeliões sangrentas, porque eles dominavam grande parte do planeta conhecido. Então, eles pensavam que o cristianismo seria uma nova rebelião que colocaria em xeque a própria estrutura do império. Então, nós precisamos de fazer os recortes na história, mas, ao mesmo tempo, entender o que motivou aquelas matanças, que não se justifica, mas existe explicação. Essa explicação ela tem muito a ver com o nosso movimento íntimo quando nos sentimos inseguros. A reação ela tem a ver com o nosso período emocional, com a nossa maturidade espiritual. Então, antigamente você era agredido, a tendência era você pegar a espada e não, a minha honra, não, de jeito nenhum, minha família, não aceito. Qual é a proposta que Jesus colocou para nós sobre reagir aos ataques dos inimigos? Como que ele reagiu? Essa época é ótima para falar, né? Natal, todo mundo
todo mundo vai cantar Happy Christmas, então é Natal da Simone. Eu gosto dos dois exemplos, né? Aí fica todo mundo emocionado, famílias reunidas, tudo em torno do aniversário de Jesus, mas ele mesmo daqui a pouco fica esquecido. Mas é um momento da gente pensar, porque o Natal representa nascimento, renascimento. E a vida está nos propondo o tempo todo renascer, reconstruir. E isso precisamos de ressignificar, precisamos de reavaliar princípios, o que está norteando a nossa vida. Mas voltando, Jesus foi degladiado, ele foi vilipendiado, ele foi traído, ele foi torturado fisicamente, moralmente, se eu posso assim dizer, porque ninguém pode dizer que ele sofreu injúrias morais, né? Ele estava acima disso. Mas vamos pensar sob o ponto de vista humano, não é? O Chico Xavier narra o episódio que Emmanuel mostrou de cenas do passado, Jesus sendo torturado à noite com um saco de areia. Eu bato muito nessa tecla apoiado do que o Chico disse. A gente vê as cenas dele todo ensanguentado, porque foi torturado. Com essa notícia do Emmanuel, não foi assim, não. Ele não estava ensanguentado por fora, não, porque isso era contra a lei. Os soldados de Caifás torturaram ele, mas os romanos não podiam ter essa notícia, não, porque eles seriam repreendidos. Porque esta tarefa era dos romanos, eles que eram os administradores. Então ele foi torturado com um saco de areia, ele foi quebrado por dentro. Os órgãos vitais dele sofreram pancadas. O que aconteceu com ele no dia seguinte? Ele sangrava pelo ânus, pelo pênis. E aquela história dele estar envolvido com aquela tipo tanga, né? Aquele lençol que fazia o papel de um short. Ele pediu aquilo para que o sangue não ficasse sendo tão exposto. O Chico conta isso em detalhes, eu já gravei vídeos sobre o assunto. É uma cena muito complexa. Como ele reagiu, por fim? Ele saiu com a espada na mão? Não. Quando Pedro foi defendê-lo, Pedro, para. Com aquele que com a espada, né, comete o escândalo, que você responde o escândalo da mesma maneira. Então, historicamente, eu me alonguei, peço desculpa, mas, historicamente, nós estamos vivendo um momento em que a resposta de todos os movimentos com vistas ao progresso ou contra o progresso, eles estão sendo reconsiderados. Então, os romanos que ontem torturaram um cristão, achando que aquilo era uma rebelião que iria abalar o status quo, a vida materializada dos romanos, foi um grande engano. Porque Jesus não conversou sobre esse assunto. A revolução que Jesus propôs é, antes de tudo, moral. O cristão não é convidado para ir lá fora pichar, fazer greve, brigar, quebrar. Isso não é a proposta do cristão. A proposta do evangelho é transformação íntima. E ela começa por você. E começando por nós não temos autoridade nenhuma para dizer para o outro que o outro está num tempo errado, agindo de uma forma equivocada. É um assunto difícil, porque na hora da prática a gente joga tudo para o lado e vai pichar mesmo. Vai para a internet intolerante, bloqueando, como é que fala? Removendo. O cara está dando trabalho, você tira ele do circuito, remove ele do grupo do WhatsApp. Aí eu pergunto para você, você remove sua mãe? Eu vi um vídeo de um padre católico, achei muito apropriado. Ele fazendo uma denúncia pública. É um movimento social que ele fez. Mas, sob o ponto de vista de um alerta. Ele disse assim, olha, eu vi um anúncio. O anúncio de uma empresa que diz assim, vá passar a sua festa de Natal
e deixe os velhinhos que nós cuidamos para vocês. Diária, tanto, vocês têm desconto, papapá, papapá. Aí o padre faz a denúncia. Eu falei assim, mas peraí. Se você tem um velhinho na sua casa, sua mãe, seu pai, seja quem for, é pet shop? É como se fosse um pet shop? É isso? Espera aí. Eles são objetos? Como que você lida com o ser humano? É assim? Ele é seu pai. Olha, é você que cuida, amigão. Se ele te impede de você curtir a vida, você está aqui para ser humano ou para curtir a vida? É só para a gente simbolizar a igreja mística e a igreja pagã. Como é a nossa performance? Então, os romanos, só para concluir, os romanos de ontem, que mataram cristãos, que adulteraram a mensagem de Jesus, que oficializaram a igreja e que possivelmente tinha que ser assim mesmo, porque a igreja exerceu domínio, como as religiões tiveram um papel social de segurar, de conter, porque se não fosse assim, o mundo teria sido um caos, a gente não teria chegado onde nós chegamos. Só que esse prazo de domínio, de hegemonia, ele está dentro dessa ideia aqui, que ele está acabando. Ele está acabando. Então, nós vamos ver aqui para frente a questão dos 1.260 dias, que são 1.260 anos, que se a gente somar o início do grande império germânico, hispânico, germânico, romano, com Carlos Magno no ano de 800 da Idade Moderna, pós-Cristo, 800. Se a gente somar 1.260 com 800 anos, quando tudo começou, dá a mesma equação, tá? 1.260 com 800, nós vamos chegar no ano de 2060, aí tem algumas questões aí, 2060, mas tem uma quebra de 4 anos que o Carlos Magno demorou para organizar, aí a gente chega nos 2058, 57. Você está se referindo aí a um cálculo que o Isaac Newton fez, que foi descoberto no meados do século passado. Newton fez esse cálculo aí com base no tempo do Carlos Magno, projetando o chamado Armagedon para 2060. E o Emmanuel fala em 2057. Os 1260, o Emmanuel faz um ajuste nessa equação. Ele soma ao ano de 610, quando o Papa foi instituído o título de Papa, o Vigário Dei, né, o SS, Sua Santidade o Vigário. Esse símbolo da SS foi em 610. Se a gente somar 1260 com 610, nós vamos chegar no ano de 1870. O que aconteceu em 1870? Infalibilidade papal. O Papa chegou no grau máximo de conquistas, né? Sob o ponto de vista dele ser do que ele representa, e não ele, pessoa humana, do que ele representa ser inquestionável, porque é a própria voz de Deus que fala, pelo título que ele traz consigo. Ali marca o início da decadência, do processo da hegemonia da igreja, dessa igreja pagã. Então, quando o tema é espiritualismo e império romano, ele está dizendo para nós o seguinte, que a capa vermelha do soldado romano, o elmo, ou a coroa de César, ela representa o poder materialista, o interesse egocêntrico na história da humanidade, que representa a Roma, a mãe, a prostituta, aquela que foi adulterada. Isso foi naquele período. Só que essa mãe, ela pariu pequenas outras instituições que se
multiplicaram ao longo da história. E todas elas tiveram um prazo de validade. Mas o mundo em que vivemos hoje, ele traz como resultado todas essas experiências danosas. Todas as experiências que esse manto vermelho representa. Pegaram? Isso é muito importante a gente entender. Porque tem a ver, inclusive, com a nossa transformação íntima. Com as dores que a gente está vivendo. Porque você olha para fora da sua casa, você vai ver uma igreja mística, ou seja, princípios que vão estar te convidando a pensar em Deus, independente do que ele vai te suscitar a praticar, porque o problema está na prática, né? Não é a ideia em si. Porque todas as religiões são santas, diz Emmanuel, de uma forma muito importante, sábia e produtiva. Todas as religiões são santas. Mas existe um caminho hoje que é o chamado terceiro caminho, que ele não pode ser considerado uma religião, uma nova religião, mas sim a síntese da experiência positiva de todas as religiões e de todas as filosofias. Qual é esse terceiro caminho? O espiritualismo moderno. O espiritismo. Porque o espiritismo vai estar explicando todos esses fenômenos e garantindo para nós possibilidades. E estas possibilidades, elas são trazidas ou delegadas pela visita dos imortais, que são os espíritos. E quem são esses imortais? Quem são esses espíritos? São estes que construíram essa história. Foram pessoas que compreenderam o que estava acontecendo e fizeram sua parte. Aí tem um pensamento de um filósofo que eu acho extraordinário, que ele diz o seguinte, que não foi Júlio César, não foi Napoleão, não foi Carlos Magno, que fizeram que a história se curvasse a eles. Não. Eles não foram protagonistas de verdade. Qual que foi a grande tirada dos líderes? Eles entenderam o que estava acontecendo. E foram surfar na crista da onda. Quem foi Napoleão? Napoleão é filho da Revolução Francesa. Ele aproveitou a circunstância e, como um foguete, ele acendeu. E é óbvio que o espírito milenar de experiências foi Júlio César, foi Alexandre o Grande. Existem teorias que defendem que ele também foi Carlos Magno. São teorias. Mas não importa. O que importa é que ele tinha uma bagagem. Ele viu que estava tudo confuso. Ele tinha experiência militar. No meio da confusão, surge aqueles que têm... Ele viu a oportunidade, é isso aí. Agora, não foi ele que estabeleceu a confusão. A confusão, ela foi estabelecida lá atrás, quando se conspurcou a igreja. Quando se estabeleceu um domínio, hegemonia. Foi quando Carlos Magno vinculou a igreja com o Estado. E isso passou a reger, a coordenar a própria desenvoltura organizacional do mundo antigo. Gente, isso tem um valor que a gente não imagina. Alguém pode falar assim, Carlos Alberto, mas estou no século XXI, o que é interessado com entender o que aconteceu com Constantino, Carlos Magno? Pois é. A tendência é que a geração atual não queira saber, porque é uma geração que está sendo convidada como um reflexo, com o que reverbera de tudo que aconteceu lá atrás, a se movimentar de uma forma superficial para ser dominada. Então, a escravidão que existia antes aqui no Brasil, com os negros ou com os índios, esta escravidão ela mudou. E se ampliou, porque aqueles que eram os ditos líderes ou intelectuais ou donos de engenhos, hoje pode ser a burguesia que também está dominada por um sistema que engloba a todos. É um sistema, observe bem, ele tem dois pilares.
é um sistema que estimula e, ao mesmo tempo, é um sistema que repreende. É um controle universal da massa. Então, você dá linha e depois você toma linha. Pode falar, Júlio. Falar o quê, meu amigo? Aí nós estamos vendo aí as reverberações dessas questões todas, né? Aliás, é por isso que o Espiritismo define de forma bem sintética, e vai no cerne da complicação, vamos dizer, vai lá ele vai identificar o ovo da serpente, o ovo de toda a confusão que foi se materializando ao longo do tempo, que é o egoísmo. O egoísmo, na questão 913, nós repetimos muito isso aqui. O egoísmo é a maior chaga da humanidade. Então, o egoísmo que entronizado no coração é o trono, o egoísmo vai buscando se estabelecer e dominar de todas as formas. Então, ele vai engendrando impérios, vai engendrando sistemas, ideologias, e que vão se casando com os nossos interesses. Ontem mesmo você fez o estudo do Sura, muito interessante essa sequência que você está fazendo às sextas-feiras, porque aqueles... E foi sexta-feira 13 ontem. Sexta-feira 13. Aí, ó, você até me fez me lembrar, porque eu estava pesquisando o assunto, já que você citou Júlio César. Aí você me lembrou da 13ª Legio Gemina. E, infelizmente, levou muita complicação para a Gália, e com complicações que se reverberam no nosso hoje, inclusive nas nossas vidas particulares. Mas e o egoísmo que vai buscando os caminhos para se estabelecer de tal forma que isso é muito sutil, né? Porque é uma conjugação de encarnados e desencarnados. Os desencarnados operando para manter um sistema, porque eles também vão reencarnar e vão usufruir do sistema. Uhum. Então é um sistema que é alimentado pelo egoísmo e ele retroalimenta o egoísmo. E é por isso que é difícil de se combater e vencer. E o suprassumo, digamos assim, o suprassumo desse movimento triste foi a culminância que dividiu a história, foi o martírio de Jesus Cristo. E curiosamente, nós temos de um lado Júlio César, simbolizando todo esse, que me perdoe o amigo, Júlio César, mas nós temos Júlio César de um lado simbolizando todo um movimento do egoísmo no mundo, e do outro lado Jesus Cristo, curiosamente as mesmas iniciais. É verdade, bem lembrado. Simboliza o oposto. JC. Então, JC. É muito interessante essas coincidências na história, são extraordinárias, não são? Não, e o Honório gostava... Não, você vai continuar. O Honório gostava de falar que é a mesma coisa a palavra Roma. Que é anagrama de amor, não é? Ao contrário. Ao contrário, Roma, amor. Isso é na língua portuguesa, ok? Então a gente pode dizer, assim, respeitando e sem querer ser indelicado e até descortês com o nosso nobre amigo Júlio César, que seria como que uma antítese, ao contrário de Jesus Cristo. O ápice do egoísmo no mundo e Jesus o ápice do amor no mundo. Mas, por enquanto, nós preferimos César. E por isso estamos aí a braços aí, com grandes dificuldades ainda no mundo. E sob o ponto de vista positivo, quando a gente abre mão do personalismo, engendrado aqui como Júlio César, e o nome é emblemático, porque todos os imperadores romanos eram chamados César, em homenagem.
Aí é uma polêmica, né? Alguns falam Otávio Júlio César. Não. César o Kaiser Gnaeus Julius César, que foi muito importante na época. Porque, diga-se de passagem, César tinha uma missão divina. É curioso, né? César tinha uma missão divina. Porque o Senado romano, a República Romana, o objetivo, representando os princípios democráticos vindos da Grécia, e por que não do Egito também, eles, na verdade, foram conspurcados. Então, se dizia que havia um Senado que representava o povo. Chegou a se ter 600 senadores, que na época não tinham nem remuneração, mas todos se interessavam em sê-lo por causa dos privilégios. Então, observe que o que acontece no nosso contexto brasileiro, Brasília, Senado ou as assembleias estaduais, Câmara de Vereadores, é uma repercussão. A mãe criou, foi replicando o sistema. E a gente bate na tecla que isso é para se pensar, e longe de qualquer ideia política, no seu sentido partidário, mas sim, falando um pouco de política sob o ponto de vista filosófico, nós vivemos numa república, num país dito democrático, mas que ele não é. Como os Estados Unidos da América também não é uma federação democrática. Na acepção da palavra, não é. Por quê? Não é o povo que define. O povo tem seus representantes na estrutura, como todo mundo sabe. Mas, na verdade, o político chega lá, ele só lembra do povo, na sua grande maioria, na época da eleição. E o Estado se torna uma teta para alimentar a estrutura materialista, que, em tese, os homens que estão lá deveriam operar no sentido inverso. Então, antigamente, o Estado era associado à Igreja. Então, o domínio romano, o domínio da Igreja romana, ela estava em todos os institutos, em todas as estruturas feudais, as monarquias. Então, nós tivemos, por exemplo, os czares russos, eles eram tradicionalmente da Igreja Ortodoxa, eram religiosos, mas, como os outros monarcas, eram endeusados pelo povo, mas, no fundo, não estava nem aí para o povo. É aquela ideia de que eu represento o povo, o direito do povo, mas eu avoco para mim privilégios que não têm nada a ver com a realidade do povo. O indivíduo vai viver num palácio, endinheirado, só com coisas, não é, que favoreçam o bem-estar, em detrimento das pessoas que estão em sofrimento. Ah, mas ele é o rei. Ah, mas se ele fosse rei nobre, como lá atrás em Roma se discutia, ele dialogava com as pessoas mais simples. E ele não avocaria para ele privilégios que outros não podem ter. Esse é um rei digno. Isso aí a gente poderia estar falando sobre justiça social. Como que, por exemplo, a monarquia caiu no mundo? Em função da reação popular. Né? Surgiu aí quantas revoluções? Tudo começou com o iluminismo. Na França, com Voltaire, com Rousseau. Eu falei assim, como assim? A escola, por conta da igreja, o Estado, ele tem o seu interesse político, mas ele busca o respaldo religioso? Não, vamos romper com essa ideia. Então, é aquele movimento reativo da síntese e da antítese. Não é isso? Então, assim o mundo foi caminhando. Mas observe que todas as revoluções, eu vou repetir, frisar, colocar em itálico, fonte 78. Todas as revoluções no mundo, feitas em nome do povo, na verdade, objetivavam a briga do poder pelo poder. Todas.
Então, nós tomamos o poder para colocar o povo no poder. Os líderes chegam no poder e eles vão repetir o estado anterior. Por quê? Essa mudança, na visão dos homens, em todas as ideias políticas, é a mudança de fora. Kardec fala sobre isso no Espiritismo. Os homens querem reformar as instituições e usam teorias bem inteligíveis, bem plausíveis, mas, na verdade, se não renovar o homem, não adianta querer ter belos estatutos e constituições espetaculares. Por quê? Na verdade, são regras, mas na hora da operação são os homens que vão operar. Pegaram? Se a gente for no século XIX, que foi o momento histórico de mais importância sob o ponto de vista da grande virada do mundo, né? Da grande virada do mundo, a partir do símbolo da Revolução Francesa, nós vamos encontrar muitas revoluções que advieram. Muitas, como, por exemplo, a Rússia, que eu citei aqui. A Rússia dos czares. Tem um seriado Netflix aí que é muito interessante de se assistir, O Último Czar. Assistam, vale a pena. Aí surge o movimento que depois foi cognominado soviético, que tinha objetivos de quebrar a questão da monarquia, mas lá na frente o que redundou? A matança de mais de 100 milhões de pessoas, em nome do poder pelo poder. E isso se espalhou pelo mundo. Entenderam, gente? Então, enquanto a gente não compreender que o projeto é o da renovação moral, da educação dos princípios, iluminados pelo Evangelho, como uma proposta de espiritualização dos seres, as instituições continuarão sendo contraditórias. É isso. E a gente vai continuar morrendo, cansados. Não é? Levanta, desfralda a bandeira. Filipe dos Santos, aqui no Brasil. Aliás, eu tenho para mim que a gente conhece muito pouco de história, viu, Júlio? Porque o grande Marte do Brasil não foi Tiradentes. O grande Marte da história do Brasil foi Filipe dos Santos. Foi o primeiro que levantou a bandeira para proteger os índios. E foi assassinado lá na região de Vila Rica. Não é? Na verdade, Tiradentes representa, sim, nós não podemos aqui deixar de fazer uma menção honrosa a Tiradentes, que foi um revolucionário que não empunhou espada. Não é? Inclusive tem um relato mediúnico, não sei se ele é verdadeiro, mas que no momento em que Tiradentes foi ser preso lá no Rio de Janeiro, ele foi envolvido pelo espírito de Filipe dos Santos, para que ele não reagisse. Olha que interessante. Porque a história do Brasil, ela tem tudo para ser uma história, espero que continue assim, sendo uma história de mudanças sem sangue. Excetuando a Guerra do Paraguai, nós não temos essa história. Como Simão Bolívar, o grande libertador da América, ele guerreou pela América do Sul inteira contra os espanhóis. Muitas mortes, muito sangue. Foi um grande líder, Simão Bolívar. Estudemos a história dele. Mas no Brasil não tem essa tradição de batalhas sangrentas, de armas em punhos para se defender causas. Não, isso não pode ser a nossa história. A nossa história ela tem que ser irrigada pelo diapasão da paz. Você debate a ideia, mas com o objetivo único de se chegar à paz, e não de fomentar o ódio ou a guerra. Que assunto complicado que nós entramos hoje, hein? E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Posso perguntar para você que está em casa, Denise que está no chat, os amigos web, porque os espíritos já responderam, eu sei. Nós podemos dizer que o reino do Senhor já está se estabelecendo?
Ou nós estamos envolvidos nas tramas do mundo? Hein, Denise? O que você tem a dizer para nós? O que o pessoal do chat está falando? Pessoal do chat, eu agradeço. A gente está com uma audiência bem bacana essa manhã. O pessoal também está refletindo muitas questões, agradecendo essa contextualização histórica, que está sendo muito importante para a gente entender o nosso momento atual. O pessoal agradece aqui. E eu penso que a gente está nessa busca. E como a gente está encarnado, a gente perpassa ainda entre a matéria, o espiritual, se esforçando, tentando conquistar uma maturidade. Acho que fica lá e cá ainda, pelo menos na minha concepção. E nós vamos ouvir agora a minha querida companheira Dora, que veio nos visitar. O que você está pensando dessa vibe, como diz o Júlio, que nós entramos aqui? Romano, temos aqui espanhóis, temos russos, temos, o que mais que eu citei aqui? Temos caramurus, temos todo mundo aqui na nossa conversa. É muita gente, Casa Aberta, para a gente administrar. Temos escravos, né, Dora? Eu sei, temos aqui muita gente, nossa senhora, mas é muito bom, né? Caso Aberto estabelecido, não. Mas por estabelecer o reino de Deus, sim, eu acredito. Por estabelecer, tá? Deixando claro o processo, lento, é gradativo. Nós estamos mais para o mundo material, evidentemente, né? Claro, isso aí acho que é bem claro para todos nós. Mas o reino de Deus está sendo estabelecido, sim. Quando a gente tem a oportunidade de estudar, quando nós temos a oportunidade de saber da história de tantas pessoas que vieram, mesmo em meio a guerras, a conflitos, mas alguns corações dispostos a estabelecer o reino de Deus. Então, por isso que eu acredito que, por estabelecer, sim. Esse versículo 16 aqui, Dora, tem tudo a ver com o que você está falando. E os 24 anciões que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso que és e que eras. Olha para você ver, que é e que eras. Que será? E que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Porque, na verdade, a história, o calendário, o tempo, ele é para nós que estamos na matéria. Porque, do ponto de vista espiritual, não tem relógio. Quer um exemplo? Eu gosto muito de nas palestras, trabalhar alguns conceitos básicos. Nós falamos aqui, o Júlio lembrou do estudo de ontem, quando falamos de Roma. Você fala assim, Roma da época de Júlio César. A gente sabe que ele viveu algumas décadas, ou quase 100 anos antes de Jesus, vamos dizer assim. Então, rapidamente, você aperta um botão, você está lá em Roma. Você não precisa de tempo para ir, porque a sua memória ela funciona instantaneamente, certo? Então, nós tivemos momentos muito bons na nossa vida, que se você apertar um botão, você vai a ele rapidinho. Você lembra quando você conheceu o Luiz Alberto? Hein, Nilton? O amor da sua vida? Deixa. Essa foi boa. Pois é. Foi um momento bom demais da conta, não foi? Você lembra quando você fez 18 anos? Rapidinho, tá? Quando você viveu aquele momento super especial da sua vida, nasceu o seu filho. Você lembra quando você foi avô pela primeira vez? Não é um momento mágico? Pá! Mas também a gente pode lembrar de coisas que não são boas. Rapidinho você... Como que o passado volta para a nossa realidade? A gente está aqui, nós falamos de Roma, nós contamos histórias. O tempo todo a nossa memória está
num fluxo e num refluxo. Ela recebe informação e ela devolve. Estímulo, certo? Então, nós lidamos com o passado o tempo todo. Cinéio Lúcio tem uma página belíssima através de Chico Xavier, que eu, inclusive, usei como uma das bases da teoria do meu livro, Chico, Diálogos e Recordações, Memórias com Arnaldo Rocha e Chico Xavier, em que ele diz o seguinte, que no dia que a gente conseguisse fazer um alinhamento das nossas vidas pregressas, sob o ponto de vista educativo, nós vamos ter muito elemento para compreender as próprias tendências e verificar o que nós podemos fazer. Quando a gente fala que a nossa sociedade, a nossa geração, ela é esvaziada, que nós vivemos num mundo muito superficial, é porque a gente está vivendo exatamente esse período do Apocalipse. Os anciões, os 24 anciões, eles são duas duplas, ou melhor, 2 grupos de 12. 12 é um número importantíssimo. Ele tem o caráter de ser um todo importante. Tanto é verdade que Jesus formou uma escola de 12 signos dos zodíacos, 12 meses do ano e etc. 12 horas do dia, 12 horas da noite. Então, os 24 anciões representam a dualidade que já conquistou, o modelo que já representa uma referência para a sociedade. Então, nós estamos aqui vivendo os conflitos, mas a gente sintoniza com as coisas boas com muita facilidade, porque há um anseio de progresso. Mas nós também podemos sintonizar com aquilo que não é agradável, por uma questão de tendência, não que a gente queira. Lembra quando Paulo falou assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém? Eu não faço o que quero, não, mas faço o mal que habita em mim. Lembra dessa abordagem do Paulo? Ele está dizendo o seguinte, nós queremos fazer como Jesus propôs, mas ainda a gente não dá conta. E você trabalha com o que você tem. Isso aí, Regina. Você trabalha com o que você tem, não adianta. Não adianta querer dar um salto. Na evolução, o salto que é valorizado é da quantidade para a qualidade. No mundo materialista desse império romano aqui, pagão, ele visa a quantidade. Ele visa a quantidade de dinheiro, quantidade de horas trabalhadas. Não tem aquela história de bônus horas? Espírita adora a quantidade. Tem um amigo meu que falou assim, Caso Aberto, quando eu passo um aperto, eu já sei aonde bater. Eu falei assim, como assim? Olha, negócio assim, quando o negócio assim é mais terra-terra, eu peço o Zé Grosso. Quando o assunto é mais da área da saúde, eu pego com Bezerra. Eu falei assim, você tá que pega mesmo. Quando o negócio é mais filosófico, assim, de vez em quando até lembro do Emmanuel, mas eu acho que ele é meio bravo, não sei. Quando é assunto do coração, eu peço meio. Eu falei assim, puxa vida, as divindades do Olimpo. Aos santos católicos. Não é? Porque a gente vai na linha da afinidade. A gente lida com o que a gente pode. Qual que é o ideal? É a gente ir para o mundo das ideias. Então, como que nós vamos mudar a sociedade? Como que nós podemos contribuir? Deixa um rastro de luz. Deixa uma pegada bendita na sua passagem na Terra. Você vai estar contribuindo na obra divina. Qual que é a sua pegada? Pai, mãe, tio, vô, filho. Deixa uma pegada ali, deixa um rastro bendito. Faça o bem. Se você conseguir sensibilizar alguém sobre o bem, sobre o belo, sobre o justo, você cumpriu a sua missão na Terra. Não pense em números. O pessoal me perguntou assim, Caso Aberto, o canal da FIAC, o canal da FIAC é o Gênesis, ele é tão pequenininho, né? Eu falei assim, bom, primeiro que é um neném que nasceu agora, e segundo que nós não estamos preocupados com números. Mas assim, é legal ter inscritos. É legal, porque a gente quer aumentar a família, né, Júlio? Lógico. A gente quer aumentar a família, mas não é sobre o ponto de vista de você olhar
para os nossos vídeos e verificar que tem X acesso. Isso não alimenta nem ego mais. Aí um outro me perguntou assim, por que você não faz igual aí a turma? Contrata um robô, paga uma mensalidade, daqui a pouco tem vídeo seu para todo lado. Eu falei assim, amigão, será que é isso que nós queremos? Eu quero é atender bem quem chega. No chat ontem, durante o estudo, surgiu uma demanda de um coração que pediu ajuda para o filho. A Regina estava lá, pronta para atender. E tomara que a gente possa trazer até um nome para as nossas reuniões aqui. Isso aí a gente faz. Imagina se for massificado. Nós vamos dar conta de fazer? Então nós não estamos interessados no mundo material. Nós estamos interessados em granjear amigos. Eu lembrei de Paulo, né? Diga. Lembrei de Paulo, granjear amigo com as riquezas da iniquidade. Já que falamos de Roma aqui, a iniquidade campeava lá atrás, então como que é? Hoje vamos granjear amigo com isso. Conta para eles o que acontece nas segundas-feiras à noite, Júlio. Nossa, segunda-feira, que é a consequência do nosso trabalho aqui no sábado. Nós temos, até arrepiei aqui, disse que arrepia com a coete de espírita, né? Arrepiei aqui, porque nós temos um trabalho paralelo, lembrando até das galhas, meu amigo Carlos Alberto, que a gente tinha um trabalho paralelo, nós temos hoje um trabalho paralelo na reunião mediúnica. Então eu coordeno uma... gente, eu coordeno é porque eu tenho mérito, né? Porque os espíritos são doidos. Me colocar para coordenar a reunião de desobsessão. É porque eu sou mais obsidiado, viu? É por isso que eles me colocam lá, porque aí eu atraio uma porção de gente do passado, vem aquela chusma de companheiro do passado. Então fica eu de lá e o Beto de cá, entendeu? Eu de lá e o Beto de cá. E a confusão vai se estabelecendo no bom sentido, né? Então, tudo isso reverbera na reunião mediúnica. Os companheiros do passado, aqueles que não conseguiram perdoar porque não entenderam a lei de causa e efeito, os que se perderam nos meandros. E existem, e é curioso porque a gente não combina nada, né? Em reunião mediúnica não tem combinação. Mas a gente troca uma ideia depois, na terça, quarta-feira, a gente vê o paralelo impressionante que tem, né? Impressionante. Conjugação. É muito interessante, viu, meus amigos? Provas extraordinárias a gente vai tendo da realidade espiritual. Eu gosto de dividir experiência, não sob o ponto de vista de vaidades. Eu sou muito cuidadoso, vocês sabem disso. Mas, assim, para quem não está afeito ou constantemente conosco, a gente tenta trazer experiências do dia a dia, porque eu brinco o seguinte, quem não tem passado não tem história. E brincando, nós temos aí mais de 30 anos de movimento espírita. Então já vivemos experiências na área mediúnica, na área do atendimento. Todas as tarefas, acredito eu, pelo menos 90%, todas não, 90% de tarefa espírita nós já participamos. Trabalhamos em casas grandes, como o Grupo Sheila. Eu tenho 20 anos de União Espírita Mineira, viajei pelo país, mas principalmente pelo estado de Minas Gerais, conhecemos os rincões mais distantes. Enfim, então isso tudo nos trouxe algumas notícias, né, do dia a dia. E é impressionante como que os trabalhos são conjugados, como que as tarefas elas fazem parte de um grande projeto. Certa feita, eu vou contar essa história, e espero que ela fique registrada e signifique algo para alguém. Eu participava durante mais de 12 anos, eu estudei com o Honório Abreu aos sábados de manhã no Grupo Emmanuel. A gente participava do estudo do Apocalipse, antes era o estudo da evolução, no Gênesis de Moisés, enfim. Então a gente tinha muita oportunidade de dialogar. Viajei muito com o Honório, na União Espírita Mineira. E eu comecei a observar o seguinte, eu ia no grupo, eu tinha uma coordenação de uma atividade no Grupo Maria de Nazaré às terças-feiras, Dora estava comigo. Na época eu estava vinculado ao Werner, que é uma casa lá no bairro União. As tarefas da União Espírita Mineira, palestra durante a semana e tinha ainda, do final de semana, a unificação, que eu viajava, enfim, pelo Estado, levando a mensagem e preparando trabalhadores. Pois bem, eu comecei a observar o seguinte, que quando chegava no sábado, no estudo com o Honório, tudo que nós trabalhamos ao longo da semana desaguava no sábado. E aquilo eu comecei a observar. Primeira semana, coincidência. Segunda, e aí foi. Com o passar do tempo,
eu fui percebendo o seguinte, e eu falei isso para o Honório e ele me deu razão, que no movimento espírita existe uma organização tão ajustada, tão bem elaborada, que existe uma tônica, uma programação. Eu constatei isso do ponto de vista semanal, mas eu deduzo que há essa programação sob o ponto de vista diário. Então, se eu estava em várias casas espíritas e o assunto daquela semana, inclusive, desaguava no Grupo Emmanuel, nós fomos constatando que as casas espíritas, sem saberem, trabalham sobre uma unidade. Um projeto que vem do alto. Gente, foram 12 anos que eu vivi essa experiência, não foi 12 vezes. Eu estou dizendo isso, repito, sem qualquer alusão vaidosa. Mas, o que nós estamos dizendo? Que existe um trabalho feito pela espiritualidade para auxiliar na educação planetária. E o movimento espírita tem a honra, o privilégio de ter essa informação. Só que os espíritas são dissociados. E talvez tenha que ser assim mesmo, porque se unir dá bagunça. Então, cada centro espírita, com a sua vida própria, o que, sob o ponto de vista negativo, fazem o espiritismo à moda da casa. E constata-se que Allan Kardec é desconhecido. A teoria moral espírita completamente esparsa, mal interpretada e desviada. Isso é fato. O que, inclusive, configura problemas até na internet, que hoje se tornou um ambiente espírita também. Nós temos pessoas que estão vinculadas à nossa família Gênesis e Rede Amigo, que estão espalhadas em grupos que envolvem centenas de milhares de pessoas. E é impressionante o nível de discussão nesses ambientes. Zero de qualidade doutrinária. Querem até reformar o espiritismo. Allan Kardec está superado. O que importa hoje, gente, é o que dá ibope, dinheiro, repercussão, eventos com megas, estrelas, que muitas vezes são tidas como representantes de movimento espírita. Olha aqui, o espiritismo não tem representante, a não ser aquele senhor que codificou Allan Kardec. Então, o movimento espírita não tem aquele que pode representar o Júlio, que pode representar a Denise, e que possa representar o espiritismo, porque será que ele conhece a teoria espírita mesmo? Então, quando uma mídia vai entrevistar alguém, aconteceu um fato, qual é a visão espírita? Não é a visão espírita, é a visão daquele intérprete, que pode estar certo, mais ou menos, ou completamente equivocado. Pegaram aí, como que o assunto é de mais profundidade. Espiritismo, gente, estuda a religião natural, as leis divinas, a relação sua com você mesmo e com Deus. Este realmente é o espiritismo. E que nos coloca diante desses imortais que vêm no mundo para nos incentivar a caminhar um pouco mais na direção do bem, da luz, do amor, da fraternidade e da paz. Eu acho que a gente, com isso, pode terminar dizendo assim, que bom que nós estamos aqui, que bom que nós estamos durante uma semana. Aliás, as próprias tarefas que são transmitidas pela FEAC durante a semana, para você, o amigo que acompanha, vai observar que tem uma tônica. Isso não é premeditado. Não somos nós que definimos essa tônica. Essa tônica vem do alto. A definir que os espíritos estão cuidando da gente, que somos os encarnados necessitados de aprendizado, e, ao mesmo tempo, eles estão cuidando dos espíritos, que são aqueles que nos influenciam, e aqueles que também serão os agentes que vão surfar na crista da onda do amanhã. Eles vão reencarnar, nós vamos desencarnar. Somos todos uma grande família. Nós vamos, então, queridos amigos, agradecer a presença de todos. O Júlio está me pedindo para falar sobre sábado que vem. O que eu vou falar sobre o sábado que vem? Você se vira aí, faz qualquer coisa. O Júlio me pôs numa fria aqui agora. O Júlio me colocou diante do Apocalipse. O que vai acontecer sábado que vem?
Sábado que vem, Júlio, eu convido você, convido Denise, convido todos vocês para a gente fazer a última reunião do ano. O que vocês acham? O pessoal está pensando assim, interrompe ou não interrompe? Aí eles colocaram o abacaxi para me descascar aqui na frente das câmeras. Então tá bom, então vamos descascar, não é abacaxi, agora nós vamos distribuir distribuir uvas. Abacaxi sem casca. E abacaxi sem casca. Né? Mas eu ia falar de distribuir uvas para representar a uva do Espiritismo, né? A cepa, a definir o corpo doutrinário. Então nós vamos no dia 21, que é o próximo sábado. Convido você, amigo da internet, web, que acompanhem conosco mais essa próxima semana, porque no próximo sábado, então, 21 de dezembro, nós vamos interromper as atividades para retornar em janeiro. Não perguntem para a Denise no chat quando que vamos retornar, porque aí não é um abacaxi.